Meus irmãos, nós vamos abrir a carta aos Hebreus, retomar os nossos estudos na exposição dessa maravilhosa carta. O assunto central dela é a sublimidade de Jesus Cristo. E o autor deste livro sagrado, ele é desconhecido, a gente não sabe quem é, mas é inspirado pelo Senhor Espírito Santo, e ele dedicou o tempo para fazer isso, interpretar as Escrituras. E a intenção dele é mostrar que tudo que ocorria no Velho Testamento apontava para Jesus Cristo, apontava para o nosso Senhor. E ele apresenta a pessoa de Jesus Cristo com grande sublimidade. Ele vai dizer que Jesus Cristo é superior aos profetas. Ele vai falar que o nosso Senhor Jesus Cristo é maior que os profetas do Velho Testamento. Também ele vai mostrar que Jesus Cristo é maior que os anjos. E eu mostrei para os irmãos, aqui em sermões passados, que a tradição dos judeus tinha a figura dos anjos como algo de grande relevância na sua teologia ali no Velho Testamento. E o autor se ocupou em algumas passagens desta carta mostrar que Jesus é maior que os anjos. Ele também mostrou que Jesus Cristo é maior que Moisés. E ele também falou que o nosso Senhor Jesus é a palavra viva que penetra o nosso mais profundo ser. Ele é como a espada de dois fios que divide a alma e espírito, juntas e medulas. O nosso Senhor Jesus Cristo, conhecê-lo a cada dia mais, amadurece todos os aspectos da nossa existência, a parte imaterial e a parte material. Isso ele também provou e mostrou que o nosso Senhor é a nossa verdadeira terra. A verdadeira promessa do cristão é o Senhor Jesus Cristo. Ele mostrou também que Jesus é maior que o sábado, sendo ele o nosso verdadeiro descanso. Quando chegamos no capítulo 4, o autor sagrado introduziu o assunto do sumo sacerdócio de Jesus. E ele começou a provar que Jesus Cristo possui um ministério que está além da ordem araônica, além da ordem de Arão. O ministério sacerdotal de Jesus, então, ele é superior à ordem de Arão, aos ministros levíticos, dos levitas, da tribo de Levi. Ele desembrulhou de tal maneira este assunto, mostrando alguns aspectos. Quando chegou no capítulo 5, ele foi mostrando algumas razões para nós. A intenção dele era mostrar que o sacerdócio meramente humano tinha sérias limitações, mas o sacerdócio humano divino de Jesus Cristo, ele pertencia a uma outra esfera, a uma outra realidade, e por isso era ilimitado. E aí eu apresentei para os irmãos, com riqueza de detalhes, algumas dessas nuances. E essa sessão, irmãos, sobre a questão do sacerdócio de Jesus Cristo é muito importante, porque o argumento dos líderes e o contexto da carta, como os irmãos já sabem, é que os nossos irmãos estavam sendo perseguidos também por líderes religiosos do judaísmo, que estavam forçando com que os nossos irmãos abandonassem a fé de Jesus, em Jesus, porque o cristianismo não possui elementos do judaísmo como uma figura do sacerdócio. Está tendo muito eco, né? Por favor. E aí o que acontece? Eles estão forçando os nossos irmãos a deixarem o cristianismo e voltarem ao judaísmo, por causa desse argumento também. E o autor se ocupa a mostrar que a igreja já tem o seu sumo sacerdócio, perfeito na figura de Jesus Cristo, um sumo sacerdócio superior. Nesta feita, irmãos, ele desejava expandir o conhecimento e aprofundar-se mais sobre esses aspectos, sobre o aspecto daquele que se tornou o autor da salvação. Foi dentro desse assunto que ele trouxe essa luz para os irmãos. Jesus Cristo tornou-se o autor a razão, o autor da salvação. Aí aquele entendimento de que Jesus se tornou o autor da salvação. Só que ele precisou fazer uma pausa, ele não pôde continuar a exposição falando sobre profundos mistérios a respeito do sacerdócio de Jesus,
Porque ele identificou que no meio dos irmãos ainda existiam muitos que estavam presos às questões rudimentares e às questões elementares da fé. Eles ainda não haviam progredido para a maturidade espiritual. Então, este homem de Deus, que nós não sabemos o nome, percebendo isso, freou o carro e entendeu que precisava trazer algumas instruções. E aí ele passou a encorajar os irmãos ao quê? A buscarem alimento sólido, a deixarem as coisas de criança e a agirem com maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual seria correr para as coisas mais profundas a respeito de Jesus. Porque era isso que ele queria fazer. Ele mesmo disse, sobre essas coisas eu só vou voltar a falar as questões rudimentares se o Senhor assim permitir. Ele quer levar os irmãos a um conhecimento mais profundo sobre Jesus Cristo. E essa é a intenção nossa aqui, expondo a carta aos Hebreus. Mostrar para os irmãos virtudes e elementos em Jesus Cristo que estavam presentes já lá no Antigo Testamento. Então ele entra no capítulo 6, meus irmãos, exortando os seus co-irmãos a crescerem na fé. E ele mostrou isso, trazendo a imagem e explorando aquela ideia do apóstata. Ele mostrou que no meio da igreja existiam pessoas que não eram verdadeiramente crentes. E aí ele falou que a essas pessoas era impossível que eles fossem renovados ao arrependimento. Por quê? Porque, do contrário daqueles que tinham fé verdadeira, essas pessoas haviam pisado na cruz de Cristo. Eles haviam crucificado o Filho de Deus novamente em seus corações e o expondo à vergonha. Então ele deixou isso muito claro e eu mostrei para os irmãos, nessa pregação, que crente não perde a salvação. E a salvação é garantida em Jesus. E eu mostrei como Jesus garante essa salvação em nós. Provei para vocês dos textos, analisando as palavras no grego, que o apóstata nunca foi um crente verdadeiro. E aí o incentivo do autor foi que aqueles homens buscassem arrependimento e a graça de Cristo. Em seguida, ele lembrou aos irmãos que Jesus Cristo era a âncora da vida, a âncora da fé. E ele provou, trazendo o exemplo de Isaac, o exemplo de Abraão, e ele mostrou que, assim como aquele patriarca ou os patriarcas se apegaram com confiança ao que Deus prometeu, aquelas pessoas precisavam também fazer isso. Os irmãos precisavam se apegarem a Jesus Cristo como a âncora das promessas. Por que ele fala isso? Porque muitos irmãos estavam desistindo. A perseguição não era só religiosa, como vocês já sabem, era uma perseguição também estatal. Nero estava perseguindo e matando muitos dos nossos irmãos. Então, desistir da fé era uma forma de se proteger. Eles estavam tirando a âncora das suas vidas, que era Jesus. E o autor está dizendo, não, corre para Cristo. Jesus é a casa da nossa segurança. E ele mostrou que Jesus era a nossa casa de refúgio, onde nós precisamos correr para Ele, onde nós precisamos ficar com Ele. Porque Jesus jurou. Eu mostrei para vocês o texto, quando Abraão ouviu a voz do Senhor do alto, prometendo para ele que iria fazê-lo grande, que iria abençoá-lo e que estaria com ele. Mostrei para os irmãos que o autor estava provando que Deus prometeu e colocou-se como fiador da sua própria palavra. O que Deus promete a nós, na pessoa de Cristo, é garantido e Ele vai cumprir. Ele também incentivou os nossos irmãos a seguirem nesse sentido. E aí no finalzinho dos versos do capítulo 6, ele vai trazer novamente o tema do sacerdócio. Ele menciona lá a figura emblemática de Melquisedeque. E nesse ponto, ele havia parado lá no capítulo 5, ele retoma agora esse assunto. E ele vai falar, irmãos, a partir de agora, muito sobre o sumo sacerdócio de Jesus, porque ele já fez aquela parte que ele precisava colocar alguns fundamentos para os irmãos. E agora ele já vai entrar novamente no assunto do sumo sacerdócio de Cristo. Ele retoma pelo caminho desta figura que eu estou chamando de emblemática, uma figura misteriosa, que é o Melquisedeque.
A nossa reflexão essa noite vai girar em torno muito deste nome, deste homem que é uma sombra que apontava para Jesus Cristo no Velho Testamento. E o tema da mensagem é Melquisedeque, o sacerdote que prefigurava Cristo. E a gente vai entender por que ele está tomando tempo para falar sobre isso, retomando o assunto a partir daqui. Vamos ficar de pé, irmãos? Essa aqui foi a recapitulação de tudo que nós já falamos aqui, ou de grande parte que nós já falamos na exposição aos Hebreus, mostrando a gloriosidade de Cristo. E a gente vai fazer a leitura agora do capítulo 7, versículo 1 até o versículo 4. Eu vou dividir essa exposição nesse primeiro ponto, nessas duas partes. Aí na semana que vem a gente entra para concluir esse primeiro parágrafo. Na verdade, esses dois parágrafos são simultâneos, né? O primeiro parágrafo vai realmente até o versículo 4, mas depois eu achei por bem a gente fazer um recorte e continuar isso na semana seguinte. Assim Deus nos permita, para ficar mais claro, não ficar muito truncado para os irmãos. Eu reconheço que não é fácil muita coisa que a gente está abordando aqui. Mas vamos à leitura do texto. Versículo 1, capítulo 7, aos Hebreus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Ó Senhor, obrigado por poder abrir a Tua palavra e por poder considerá-la com os nossos irmãos. Temos, Senhor, a Tua palavra em elevada estima. Amamos a Tua lei, Senhor. Queremos aprender mais de Cristo. Eu lhe rogo, Senhor, não contemple a minha insignificância, no sentido, Senhor, das minhas incapacidades, mas me dê poder no Espírito Santo, para que com clareza eu comunique aos meus irmãos estas verdades que são tão profundas. Eu sei, Senhor, que não conseguirei exaurir todas as coisas, até porque Tua palavra é eterna, ela se renova. Mas eu lhe peço, Senhor, que neste aspecto que iremos analisar hoje, que haja consolação no meio do Teu povo e edificação para a glória de Jesus. Guia o meu coração, Senhor, e as minhas palavras. Te peço no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. O autor sagrado, ele mostra as relações que o sumo sacerdócio de Melquisedeque, que prefigurava o sacerdócio de Cristo, tem, diferente das nuances dos filhos de Levi. Então, como eu falei para vocês, ele quer mostrar aos nossos irmãos que são hebreus, que saíram do judaísmo para o cristianismo, e ainda eles têm muita coisa do judaísmo em transição na sua mente e no seu coração. Como a gente sai do mundo, quando a gente sai do mundo, muita gente tem esse tempo de transição. E vai deixando algumas coisas, ao passo que o conhecimento de Cristo vai sendo iluminado e você vai conhecendo mais da graça de Deus. Há um momento que você não tem mais algumas prisões no passado, algumas coisas assim. Essa questão religiosa para os hebreus é muito fundamental, porque desde criancinha eles aprendiam muito a seriedade das coisas do Antigo Testamento e da Velha Lei. E abandonar essas coisas de uma hora para outra era uma mudança radical na mente deles, na formação, no intelecto, no caráter. Então havia uma mudança muito grande que atingia todos esses pontos, irmãos. E eles se firmavam muito nos elementos palpáveis, aqueles que eles podiam ver. Essa altura aqui, os irmãos não têm mais nada disso.
não tem mais um templo para dedicar, sacrifícios, sacerdócio, nada disso. Apesar de existir o templo, apesar de ainda existir sacerdócio, ainda ter sacrifícios e outras coisas, mas eles não participam mais dessas coisas, porque agora são cristãos, são seguidores de Jesus. E aí um parêntese, muitas igrejas, às vezes, quer fazer essa misturinha, colocar aqui uma arca da aliança, uma menorá, bandeira de Jerusalém, um chifre de um carneiro para ficar tocando e azeite para consagrar tudo. Essas coisas não pertencem ao cristianismo. Essas coisas não pertencem à igreja do Senhor. Então, meus irmãos, no primeiro verso, ele vai dizer: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. A gente estava fazendo uma recapitulação e a gente viu que no final do capítulo 6, o autor sagrado falou daquele que rompeu o véu. Ele rompeu o véu e se tornou o precursor. E eu disse para vocês naquela exposição que esta palavra precursor é aquele que foi primeiro para depois levar outros. Jesus entrou, passou do véu, ou seja, foi ao céu, está entronizado nas alturas, na glória, aonde nós estaremos com ele brevemente. Amém? Brevemente nós estaremos com aquele que atravessou o véu, ou seja, atravessou os céus e está entronizado na glória. Ele penetrou este véu e ali no lugar, essa imagem de penetrar o véu para os irmãos, os hebreus, era muito significativa, porque na tradição do judaísmo, na tenda do tabernáculo ou no templo existia um lugar que era um compartimento chamado Santo dos Santos. E ali era feito o sacrifício. O sumo sacerdote era aquele que entrava nesse lugar. Ninguém mais fazia isso. Entrava uma vez por ano com o animal para fazer o sacrifício. O sangue do cordeiro era aspergido na tampa do propiciatório, que era a tampa da arca da aliança, que tinha dois querubins, ou serafins, eu não me lembro muito bem, me ajudem aí, serafins ou querubins? Serafins? Quais? Por favor, ajudem. As asas estendidas e ali, que representava a presença de Deus, e o sangue era derramado para a expiação do pecado, que era o dia da expiação, o Yom Kippur, ou o dia que os pecados eram purificados. Então, essa imagem de atravessar o véu era muito peculiar aos irmãos. Eles sabiam muito bem daquilo que o autor estava falando. E no final, ele disse que este que atravessou o véu, que fazendo um sentido aplicativo, é aquele que entrou nas alturas, e de fato assim aconteceu, e está entronizado. Ele é sumo sacerdote de uma ordem maior que a ordem de Melquisedeque. Ele vai dizer isso lá no final do verso, no verso 20. Olhem-nos no texto, veja aí, no capítulo 6, o verso 20. Ele diz assim: Jesus já entrou ali, eu estou lendo na NVT, Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele entrou nesse local onde ele está hoje e se tornou, ou sendo, o sumo sacerdote da ordem superior, que é a ordem de Melquisedeque. Nas Escrituras, meus irmãos, nós não temos muitas informações com relação a este homem emblemático, a esta figura emblemática, Melquisedeque. Está aí um nome para você dar ao seu filho, viu, Jamile? Melquisedeque. Brincadeira, viu? Ele só aparece, meus irmãos, 2 momentos no Velho Testamento. Ele aparece no capítulo 14 do Gênesis, e depois ele vai aparecer uma citação que Davi faz nos Salmos 110. E depois disso a gente não tem menção mais em todos os livros do Antigo Testamento. A gente não tem mais menção desse personagem. Ele só vai aparecer novamente aqui nos argumentos do autor aos Hebreus. E no relato de Moisés, lá no capítulo 14, quando Abraão ainda se chamava Abrão, Melquisedeque surge em um cenário pós-guerra. É um cenário de pós-batalha, quando este homem aparece ali diante do patriarca Abraão. E ele apareceu no momento em que, lá no capítulo 14, verso 9, chama que aquela batalha era a batalha dos 4 reis contra 5.
E essa expressão está registrada lá. Naquela ocasião, 4 reis liderados por um rei maior, o rei Quedorlaomer, esse é o nome dele, era um rei tirano e opressor. Ele venceu, junto com os seus outros reis, vários povos, vários povoados, várias províncias. E nesta incursão tirana deste homem, ele entrou pela a cidade de Sodoma, que era a terra onde habitava o sobrinho de Abraão, Ló, e ele também entrou em Gomorra. Sodoma e Gomorra foram subvertidas. Seus bens foram saqueados. Abraão, com a ajuda de Deus, foi até quando ficou sabendo que o seu sobrinho havia sido levado cativo, a sua cidade havia sido destruída por esses reis. Abraão levantou 318 homens para fazer frente contra este rei tirano e seus reis, e venceu. Venceu aquele grande rei e aqueles grandes reis, e conseguiu trazer de volta o seu sobrinho. E naquela ocasião, trouxe também todas as mulheres, todas as crianças, trouxe todos os bens que Quedorlaomer havia conquistado em sua incursão militar. E era isso que acontecia com os povos que eram vencidos. Acontecia que na antiguidade, um rei que era dominado, ele morria muitas vezes ou se tornava escravo. E todo o seu povo, todos os seus súditos e todo o bem que existia naquela cidade ou naquela nação era tomado e transferido para aquele rei que venceu. Isso era chamado de despojos da guerra. Então os despojos eram levados. Então isso era uma coisa que acontecia normalmente naquela época nos antigos povos. Quando Abraão venceu, meus irmãos, aquele rei Quedorlaomer, e venceu os reis também, e conseguiu trazer de volta o seu sobrinho, ele se tornou um homem muito mais rico do que já era àquela altura, porque ele granjeou todos estes despojos da guerra. Naquela ocasião, então, Abraão ficou muito rico, riquíssimo mesmo. E é nessa hora em que, digamos, Abraão está lá verificando essas coisas, se alegrando porque havia libertado seu sobrinho e vendo todo aquilo que ele granjeou. É nessa hora, em um ambiente pós-guerra, que aparece esta figura emblemática. Melquisedeque aparece aí. E lá no verso 18 do capítulo 14 de Gênesis, o relato bíblico nos aponta uma coisa muito interessante, coisa que o autor bíblico aqui aos Hebreus não se importou em comunicar. Acredito porque essa história já era de domínio do povo hebreu. Os hebreus sempre leram a Torá. E eles sempre leram o Pentateuco. Dominavam o Pentateuco. Então teve alguns detalhes que ele não se ocupou em comunicar. Mas é muito importante, porque quando Melquisedeque apareceu, irmãos, e surgiu daquele cenário que eu acabei de descrever para vocês, a Bíblia diz lá no verso 18 que ele trouxe pão e vinho. Ele poderia ter trazido tanta coisa, mas ele trouxe pão e vinho. Obviamente, o cenário é pós-guerra e geralmente esses 318 homens, juntamente com Abraão, estavam o quê? Famintos, com sede. Eles lutaram muito para vencer e venceram. E este homem emblemático, ele chega e traz alimento, mas o alimento que ele trouxe é muito simbólico para nós cristãos. É pão e vinho. E nós sabemos, na revelação progressiva, queridos, quando nós estamos lendo o Novo Testamento, lá em João, no capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo fala que o seu corpo é verdadeira comida, é o pão vivo que desceu do céu. Ele fala que o seu sangue é verdadeira bebida. E nós, servos do Senhor, interagimos com essa realidade e fazemos menção em memória de Cristo. Todas as vezes que nós ceamos, a gente lembra do sacrifício de Jesus, quando tomamos a mesa do Senhor, o pão e o suco da uva, que representa o seu sangue e o seu corpo. Então, este homem emblemático já apontava para um sacerdote maior que ele mesmo. Já apontava para alguém maior, só trazendo esses elementos, meus queridos.
Ele já estava apontando por alguém que era grande, que era maior, de uma maneira assim, evidentemente, incalculável. Mas não perca atenção, não. O autor aos Hebreus vai comunicar que Melquisedeque era rei de Salém. Põe os olhinhos no texto, por favor. Olha o que ele diz. Porque este rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, esse Melquisedeque, rei de Salém. Então, ele é rei de Salém e ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Ele possui dois ofícios. Ele é rei e ele é sacerdote. Observe, ele é rei de uma cidade chamada Salém. Salém é um antigo nome para Jerusalém. Então, antigamente, Jerusalém possuía essa descrição, Salém. E o nome Salém significa cidade de paz. Significa paz. Então, este homem é o rei da paz. Isso lembra alguma coisa, meus irmãos? Isso aponta para alguém? Esse homem emblemático, quando aparece para Abraão, ele é essa figura que se apresenta como o rei de Salém. O rei da cidade de Jerusalém é o rei da paz. Ele também é o rei, além de ser rei, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. E no hebraico, essa palavra Deus Altíssimo é a expressão El Elyon. A expressão El Elyon é uma expressão muito específica, porque comunica um Deus que é grande e é maior e está sobre tudo e todos. É isso que significa El Elyon. Então, quando Moisés descreveu que esta figura era sacerdote, porque ele tinha o ofício de rei e de sacerdote, e ele era sacerdote do Rei Altíssimo, o que ele estava comunicando? Que o sacerdócio deste homem, emblemático, era em um serviço a um Deus que é sobre tudo e todos. Este homem era servo de Deus. Ele servia a Deus e apontava para Cristo. Por quê, irmãos? O sacerdócio de Jesus Cristo não é somente retido para um povo apenas. Jesus Cristo não é sumo sacerdote apenas dos hebreus. O sacrifício dele, o serviço dele, o que ele serviu como sumo sacerdote, alcança todos os povos, como eu e você estamos aqui hoje. Eu não sei se algum de vocês, ou alguém aqui é hebreu de sangue, ou judeu de sangue, mas muitos não somos, e fomos alcançados pela promessa e pela graça, porque o sacerdócio de Jesus cobre tudo e todas as nações da terra, porque é na base deste sacerdócio do Deus Altíssimo. E é como se o autor sagrado estivesse comunicando isso para os hebreus. E isso também, meus irmãos, já era uma coisa que confrontava muito a cabeça deles, porque os hebreus tinham uma questão muito peculiar. Eles achavam que a salvação pertencia somente a eles. O Deus Todo-Poderoso era somente deles. Eles tinham uma dificuldade muito grande com os gentios. E agora na igreja isso está sendo quebrado cada vez mais. Ele abençoou Abraão. É um ponto muito importante também. Depois que os irmãos ouviram que ele é rei de Salém e entenderam que a interpretação é essa, rei da paz, sacerdócio do Deus Altíssimo, o autor diz que ele foi abençoado, que ele abençoou Abraão. E quando é que isso aconteceu? Vamos abrir lá, irmãos? Gênesis capítulo 14, por favor. Vamos fazer a leitura do verso 18 ao verso 20. Estou fazendo bem cadenciado para ficar bem conectado na mente de vocês essas coisas. Gênesis 14, 18 a 20. Diz assim. Esse aqui é o contexto daquela guerra que eu falei dos reis, que Abraão venceu. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos, que são os reis, por você. Deus usou Abraão para vencer aqueles reis.
Deus queria destruir aqueles reis e por isso, na sua providência, fez com que aqueles reis entrassem por Gomorra, Sodoma e levassem o sobrinho dele, Ló. E aí Deus levanta Abraão e vence esses reis. Deus deu força a Abraão para isso. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Melquisedeque abençoou Abraão. Esse ato de abençoar e orar por ele comunica outra verdade de um sumo sacerdote. Ele se tornou ali uma espécie de mediador entre Deus e Abraão. Quando ele abençoou, meus irmãos, a Abraão, ele estava intermediando. E nós sabemos que a função de um sacerdote é essa, uma das funções. Ele é mediador entre Deus e os homens. Quando se fazia o sacrifício anualmente, o sumo sacerdote era o mediador, ele representava, ele era uma espécie de mediador entre Deus e os homens, e havia grande temor. Uma tradição diz que quando eles iam lá fazer o sacrifício, até amarravam uma corda aos pés dele, na cintura dele, para que se aquele homem morresse lá, tivesse um ataque cardíaco, nem podia ir lá tirar o corpo dele, porque aquele lugar era só para alguém especial, alguém específico que ia ser uma mediação entre o povo e Deus. Então, quando ele ora e abençoa Abraão, ele está fazendo uma espécie de mediação. E Abraão reconheceu e se curvou a isso. Ele recebeu a oração, ele recebeu as palavras, ele reconheceu, e olha a leitura que esse homem fez. O Deus Altíssimo lhe deu poder, lhe deu força e venceu os inimigos por meio de ti. Ele abençoou Abraão e exaltou o Deus Todo-Poderoso. Realmente, a figura deste homem tão emblemático apontava para algo maior. E o autor sagrado está reunindo estas coisas lá em Hebreus para apresentar aos irmãos que o sacerdote supremo da igreja tem sua origem muito antes da ordem araônica, da ordem dos filhos de Levi. Ok, meus irmãos? Estou sendo claro com vocês? Vamos lá. Então, o autor sagrado mostrou que Abraão foi abençoado pelo Melquisedeque, rei de Salém, e também rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, meus irmãos, qual é o significado do nome Melquisedeque? Tem algum peso esse nome, Melquisedeque? Tem sim. Há um sentido muito direto na tipologia que ele representa. Melquisedeque é um tipo do antítipo. Ele é uma sombra para aquele que viria, que é Jesus. Melquisedeque é tipo, Jesus Cristo é antítipo. Então, na figura de linguagem, vocês devem saber o que isso significa. Então, o nome Melquisedeque significa isto. Lá no versículo 2 em Hebreus, ele dá a interpretação. Está nos parênteses. Olha aí, por favor, versículo 2 em Hebreus. Ele vai dar aí nos parênteses. Os nossos tradutores colocaram aí em parênteses, para dar esse destaque. Então, primeiramente, se interpreta, ele vai dar a interpretação do nome Melquisedeque. Primeiramente, se interpreta rei de justiça. E também rei de Salém. Você já sabe, rei da paz. Então, Melquisedeque, esse nome Melquisedeque é formado por dois nomes, na verdade, no vocábulo hebraico. É a junção do nome Meleque e Tzedek. Este nome Meleque, ou Melec, significa rei. Meleque, ele é rei. E Tzedek, justiça ou justo. Ele é o rei justo. Ele é o justo rei. Ele é o rei da paz. Isso tem implicações sérias lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6 ao versículo 7. Eu vou ler para vocês. No capítulo 9 do profeta Isaías, que é um profeta messiânico, ele fala assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, eterno, príncipe da paz. Então isso remete diretamente a esse nome, a essa nomenclatura deste ser emblemático que aparece lá em Abraão. O verso 7: seu governo jamais terá fim, algo eterno. Reinará com
imparcialidade e justiça. É um reino justo. Ele é um rei de justiça. É um rei justo. Justiça no trono de Davi para todo sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. O autor sagrado está comunicando aos seus irmãos que esta figura no Velho Testamento tem essa tipificação mesmo distinta que apontava a Jesus. Então, Melquisedeque, como sacerdote do Deus Altíssimo, representa o ministério sacerdotal de Jesus em todos os povos, como você já sabe, e representa Jesus Cristo, que reina e reinará com toda a justiça e paz a todos os povos. E Abraão reconheceu isso quando se curvou, recebeu a oração e a bênção de Melquisedeque. Isso é muito importante. Este homem já estava muito rico quando isso aconteceu, mas ele julgou a bênção deste sacerdote maior do que qualquer riqueza dos despojos que ele havia conquistado. Era isso aí, isso é muito importante. Agora, no verso 13 em Hebreus, o autor vai nos dizer que as credenciais deste homem emblemático que eu estou falando aqui, que é o sacerdócio de Melquisedeque, eram desconhecidas. Isso aqui também faz um sentido e um peso muito grande na discussão e na elaboração dessa doutrina do sacerdócio de Jesus Cristo para os nossos irmãos. Veja o verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Essa palavra genealogia aqui é muito importante, meus irmãos. Por que é importante? Porque todo sacerdote ou sumo sacerdote, ele precisaria de uma coisa. Isso não poderia faltar. Genealogia. Tinha que ser descendente ou tinha que ter uma ascendência da tribo de Levi. Não seria reconhecido entre o povo hebreu se não partisse disso. Todavia, o autor sagrado, trazendo essa história, olha como isso é importante, meus irmãos, ele capturar essa história e trazer para defronte aos irmãos, para eles fazerem um comparativo. Porque quando Melquisedeque aparece, e ele é sacerdote do Deus Altíssimo, e ele é rei de justiça e rei de paz, quando ele aparece, Abraão ainda não tinha Isaac. Ele ainda não se chamava Abraão, ele era Abrão. Arão não havia nascido ainda. Então, esse sacerdócio de Melquisedeque é superior à ordem dos levitas, porque eles ainda não existiam. Embora ele não possuísse genealogia, o autor sagrado está mostrando que o patriarca, de onde nasce os descendentes, de onde vem Arão, reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque e entendeu que ele era superior. O que isso linka para os nossos irmãos? Era como se ele estivesse dizendo: não abandone o sumo sacerdócio de Cristo, porque ele é maior do que os filhos de Levi, que os falsos mestres estão dizendo que você deve ir lá servir. Estão entendendo, irmãos? Jesus Cristo é maior. O fundamento do seu ministério sacerdotal é muito antes dos filhos, dos descendentes de Abraão. Por quê, irmãos? Você sabe que Arão, ele vem depois, ali quando nasce Isaac, nasce Jacó. Jacó tem 12 filhos, e um dos 12 filhos de Jacó é Levi. Então Melquisedeque não tem pai, não tem mãe, ele simplesmente aparece na frente de Abraão. Ele simplesmente aparece naquele cenário pós-guerra. A Bíblia não se ocupou em dar sua genealogia. A Bíblia não se ocupou em dizer nada do que ele fez antes e nada do que ele fez depois. Olha, o texto prossegue. Põe os olhos no texto aí, aos Hebreus. Ele não tem pai, não tem mãe, não teve princípio de dias, nem fim de existência. Ninguém sabe dizer o nascimento deste homem. Ninguém sabe dizer quando ele morreu. É isso que ele está dizendo aqui. A gente não pode partir para dizer logo que isso aqui está mostrando que aqui era Jesus pré-encarnado. A gente não pode partir para isso. Essa linguagem aqui não teve princípio de dias e nem fim de existência para dizer ninguém conhece a sua genealogia.
Ninguém sabe quem são seus pais. Nem sabemos o dia que ele morreu, porque a Bíblia não se ocupou em falar isso. Isso só foi mencionado, como eu disse, lá em Davi, no Salmo 110, versículo 4, para fazer uma alusão ao ministério de Cristo, para dizer que o ministério de Cristo era eterno, sacerdotal eterno, como na ordem de Melquisedeque. Então, só que o autor sagrado vai fazer uma conjunção adversativa aqui no texto que dá todo o sentido que ele está fazendo. Põe os olhos no texto. Olha a conjunção aí adversativa. Sempre eu digo para vocês, prestem atenção nas conjunções, porque elas sempre aprontam uma virada muito significativa no texto. Ó, entretanto, todavia, entretanto, lança aqui sentido ao que ele está dizendo. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Semelhante, não é igual. Ele está fazendo uma comunicação. Esse fato de ele não ter pai, mãe, não ter início nem fim. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele coloca Jesus lado a lado agora aqui, para dizer dessa maneira, aqui está a maravilha. Aqui prova que este homem emblemático prefigurava a figura de Cristo lá no Velho Testamento. Ele representava Jesus no Velho Testamento. E o autor sagrado esteve dizendo isso aos seus irmãos e fazendo essas comparações, apontando para esse seu serviço sacerdotal maior, a saber, o Filho de Deus, mostrando que Melquisedeque é, na verdade, alguém que prefigurava as características de alguém que era eterno. Filho de Deus, alguém que não tem início e fim, remete a uma questão eterna. E sabemos que a eternidade só pertence à divindade. E aí ele vai dizer aí no final do verso, permanece sacerdote perpetuamente. A imagem que ele está comunicando para a igreja ali é que o sacerdócio de Melquisedeque, prefigurando o sacerdócio de Cristo, não tendo fim, nem início de dias, é superior ao sacerdócio dos filhos de Levi. Sendo assim, o sacerdócio de Cristo pertence a uma outra esfera, uma esfera maior. A igreja tem um sacerdócio maior, um sacerdócio eterno. Os filhos de Levi morriam, irmãos, e outro sacerdote precisava tomar o seu lugar. Nós temos o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou e até hoje está oficiando em nosso favor. Isso é glorioso. Portanto, o sacerdote de Melquisedeque tem isso. Veja agora o verso 4. Abraão entendeu tanto isso, que ele pagou o dízimo a este homem, a Melquisedeque. Ele deu 10%, dízimo é isso, 10% de todas as coisas que ele recebeu ali, daquilo que ele venceu dos reis. Verso 4, considerai, pois, como era grande aquele a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando os melhores dos despojos. Então Abraão olhou para Melquisedeque e reconheceu e disse, este é grande. O autor está dizendo, olhem para Cristo e reconheçam que ele é grande, ele é infinito, ele é glorioso. Essa questão aqui, irmãos, de pagar o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque, nós iremos ver no próximo sermão, tá bom? No próximo sermão eu vou trazer esses aspectos, como isso se aplica, como isso era dentro da lei e como isso se aplica para dentro da igreja. Mas deixe-me fazer algumas aplicações para a gente encerrar a nossa reflexão dessa noite. O que tudo isso que eu falei para vocês se torna também mais aplicativo para nós? Além de entender essa relação de Melquisedeque, a figura de Jesus Cristo. E os irmãos lá do primeiro século não estavam conseguindo fazer a interpretação correta. Para nós, a igreja de Cristo, nós não estamos mais nas sombras, como os irmãos ou os hebreus no passado estavam na sombra, aguardando ainda aquele que viria. Nós não aguardamos mais ninguém que virá no sentido para ser o nosso Messias, o nosso Cristo. A igreja tem o seu Cristo.
A igreja tem o seu sacerdote, o seu sumo sacerdote, e é Jesus Cristo. Você tem Jesus Cristo em sua vida, e ele já aconteceu para você. Você já pertence a ele, e ele está cuidando de você, oficiando sobre sua vida, zelando por você, intercedendo por você nas alturas, na majestade, porque esse alguém já nos foi enviado pelo Senhor há quase 2000 anos atrás, ou há mais de 2000 anos atrás. O judaísmo, ele rejeitou Jesus Cristo, ele rejeitou o Messias, mas a igreja entendeu quem era o Senhor, entendeu quem era Cristo. A cegueira e a dureza do coração dos judeus permanecem até hoje. Eles não receberam Jesus, e eles não aceitam que Jesus Cristo é o Messias e o seu sumo sacerdote. Mas todos aqueles, meus irmãos, que reconheceram Jesus, se dobraram a essa verdade e gozam desta maravilha. Um dia a palavra do Senhor nos mostra que os hebreus que rejeitaram, eles irão se curvar e irão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e eles vão plantear como se fizessem com primogênito. Leia aí comigo Isaías capítulo 12, versículo 10. Em Isaías capítulo 12, versículo 10, diz assim: e sobre a casa de Davi, sobre os israelitas. Isso aqui é uma coisa específica, não é para aplicar na igreja, é uma coisa específica para os hebreus, para os judeus. Sobre a casa de Davi, sobre os filhos de Jerusalém, os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Deus vai quebrar o coração desses homens. Olharão para aquele que transpassaram, planteá-lo-ão como se planteia por um primogênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Eles vão entender que eles mataram o Salvador deles. Nesse dia haverá uma comoção na nação de Israel poderosa, irmãos. É o dia da convenção do povo, é o dia que Israel inteiro será salvo. Eles vão olhar para aquele que foi transpassado, eles vão olhar a marca da lança, os sinais nas mãos, nos pés, e vão entender: nós te crucificamos. E vão chorar como se estivessem perdendo um primogênito. É o dia em que eles serão quebrantados. A igreja, irmãos, já reconhece o seu Salvador. E nós servimos a Jesus, e nós procuramos agradá-lo e viver vida santa e pura, até o dia em que ele retornará a nós. Nós não estamos esperando Jesus para vir aqui como se ele não tivesse vindo, porque ele já veio, ele veio a este mundo, viveu entre nós, realizou o seu ofício, morreu vertendo o seu precioso sangue naquela cruz, pagando todos os nossos pecados, fazendo o seu corpo como aquele pão, o seu sangue como aquele vinho, para alimentar a nossa fome espiritual, para saciar a nossa sede espiritual. A igreja saciou a sua sede quando comeu do corpo de Cristo, e saciou a sua sede quando bebeu do sangue de Jesus. Nós recebemos estas dádivas, fomos saciados espiritualmente, e aí aguardamos aquele que ressurgiu dentre os mortos e está na glória, de onde o veremos, e onde um dia estaremos com ele. Então o que a igreja faz hoje, reconhecendo esses atributos do nosso sumo sacerdote que é Cristo, nós atribuímos louvores e honra àquele que venceu. Nós dedicamos a nossa vida buscando a Ele, não correndo dEle, não desistindo dEle. Mostrar que Jesus é o sumo sacerdote aos irmãos do primeiro século é para dizer a eles: se apeguem à graça de Cristo, fiquem com Ele, porque já já Ele está chegando. Para nós aqui, irmãos, observar mesmo dentro dos dias maus que nós estamos vivendo, mesmo nos dias de calamidade que nós vivemos, dias que nós cruzamos com esfriamento espiritual, e dias que nós acordamos e nos sentimos fracos, lembrar que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, é entender que Ele está voltando,
que nós precisamos permanecer firmes, apegados a Ele, sabendo que Ele está cuidando de nós, mesmo quando nós nos acordamos muitas vezes se sentindo fracos, se sentindo cansados, e aí nós vamos buscar aquele que venceu, aquele que está na glória e aguardando o tempo determinado que virá nos levar. Irmãos, olhar para o sumo sacerdote de Cristo é ter a nossa fé renovada, é entender que o nosso esforço na obra de Deus não é em vão. Os irmãos do primeiro século precisavam entender isso. O esforço, a luta, e muitos que estão sendo martirizados, isso tudo não é em vão, porque um dia nós estaremos sentados à mesa do grande rei, do rei de toda a terra. Um dia nós estaremos ali cheios da força e da graça. Os nossos despojos não serão coisas naturais, mas serão prêmios que o Senhor já reservou para nós na eternidade, onde iremos glorificar a Ele com os bens que Ele dá à igreja redimida. Então, meus irmãos, aguardamos esse tempo cada vez mais. É importante considerar essas coisas, porque Cristo está mais perto do que ontem, irmãos. O nosso Senhor Jesus está perto, Ele está voltando. Já já, meu irmão amado, você vai ouvir o alarido. Já já no teu coração você vai ver. E se estivermos vivos quando isso ocorrer, seremos transformados à imagem de Cristo. E naquele dia iremos partir deste mundo tenebroso para a glória eterna com o nosso Salvador, com aquele que cremos que é o nosso sumo sacerdote eterno. Esta é a nossa segurança, queridos irmãos, no momento do caos, na hora da dificuldade que nós vivemos. Obviamente, os irmãos estavam querendo se livrarem deste sufoco que eles estavam vivendo, mas eles estavam correndo por outro caminho. O livramento sempre está em Cristo. O livramento das nossas vidas está em Jesus. Enquanto nós vivemos aqui nesta vida, meus irmãos, nós iremos batalhar e atravessaremos por muitos momentos sinuosos. Mas se nós estivermos agarrados a estas maravilhas, se conhecermos a Jesus com todas essas propriedades, nós nos sentiremos fortes para prosseguir e um dia certamente estaremos com Ele. Seremos reunidos com Ele. O veremos como Ele é. Aquele maravilhoso dia em que o príncipe da paz virá e reinará sobre nós, reinará neste mundo de maneira visível, de maneira literal. Ele se assentará no trono de Davi, o seu pai, porque Jesus é hebreu. Ele se assentará ali e governará. O Deus Altíssimo, Jesus Cristo, governará com cetro de justiça, governará e reinará sobre todas as nações no seu período milenar e depois para a eternidade, e nós estaremos com Ele. Essa esperança, meus irmãos, que os nossos irmãos no primeiro século deveriam compartilhar, é a verdadeira esperança do cristão. É o nosso coração que se mantém vivo no mundo hostil que nós vivemos. Nós estamos certos que o Messias veio retornar a este mundo para governar as nações e nos dará o livramento eterno de toda a injustiça que nós vivemos, e certamente viveremos o reino de paz e o reino de justiça. A Igreja de Cristo não precisa de sumos sacerdotes humanos ou de sacerdotes humanos, porque, como eu já tenho dito para vocês, a igreja já tem o seu sumo sacerdote. O nome dele é Jesus. Os pastores da igreja não são sacerdotes. Nós não temos essa linguagem. O católico usa esse termo. Nós não usamos esse termo. Pastores não são sacerdotes. Por que não são sacerdotes? Porque eu e nenhum pastor fazemos mediação entre você e Deus. Deus nos fez sacerdotes. Deus fez todos nós nesse sentido aplicativo. Não há barreiras, nós não precisamos de mais ninguém para fazer intermediação. Nesse fato, meus irmãos, você não precisa colocar o teu coração em figura humana. Você não precisa colocar a tua subsistência da tua fé no teu pastor, no teu líder, porque a tua suficiência está em Cristo.
Ele é o teu sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote da igreja. Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Os pastores, eles têm a função de ensinar a igreja, de orientá-los pela palavra de Deus e fortalecer a fé dos irmãos, mostrar aos irmãos o caminho a seguir. Até aqui, se houver algum tipo de mediação, é só aí, meus irmãos. Não passa disso. A mediação de fato é feita em Jesus Cristo. E Ele intercede por nós. Ele está intercedendo por nós, cobrindo as nossas falhas pelo seu sangue, nos protegendo e nos guiando. Por isso a igreja de Cristo jamais pode colocar suas expectativas nos homens. A expectativa deve estar na pessoa de Jesus Cristo. Quando nos reunimos, quem tem que ser aclamado? Jesus Cristo. A pregação tem que ser centralizada em Jesus Cristo. As canções têm que ser centradas na pessoa de Jesus, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o sumo sacerdote da igreja, Ele é que faz a mediação da igreja com Deus. Essa, irmãos, é a nossa exposição, a nossa aplicação. E eu desejo, amados, que vocês cresçam no conhecimento de Cristo, na pessoa dele, e traga esses nuances para vocês na vida prática. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a nossa amada igreja e aplique essa palavra no seu coração. Quero que os irmãos do louvor possam tomar seu lugar. Depois de cantarmos ao Senhor, eu irei despedir os amados irmãos.